Nesta aula, nós vamos prosseguir no nosso estudo panorâmico acerca de eletricidade e magnetismo, discutindo conceitos que foram já descobertos e sistematicamente estudados há cerca de 200 anos. De fato, no início do século XIX, diversos estudiosos estavam interessados nos efeitos elétricos e magnéticos e sua inter-relação. Em particular, na aula de hoje, a gente vai discutir o surgimento do campo magnético como decorrência da movimentação de cargas elétricas e, consequentemente, de correntes elétricas. Evidentemente, trata-se de um estudo que deve abranger tanto o magnetismo de natureza permanente, observado na natureza, em particular no caso de ímãs, que são essencialmente ferromagnetos, são materiais que têm um magnetismo presente na natureza e com os quais nós estamos familiarizados, e um outro fenômeno, que aí sim é o que nos ateremos com mais calma, que é a geração do campo magnético originada pela presença de cargas elétricas em movimento. Estes estudos, entre outros pesquisadores, foram conduzidos principalmente por Ørsted, Biot e Savart, dois franceses, também contemporâneo o estudo deste assunto por Louis Ampère e ainda no decorrer do século XIX por outros estudiosos, como o caso de Michael Faraday e Joseph Henry. E, enfim, essa é uma área de estudos que permeia todo o século XIX e vem aos nossos dias com muitos estudos e desenvolvimentos. Afinal de contas, a energia eletromagnética é parte do cotidiano da gente, seja no contexto de circuitos elétricos, em que ele é, então, um dos motivadores deste material que estamos vendo, assim como o é também no caso da radiação que nos serve, nos atende a necessidades, por exemplo, em telecomunicações cotidianamente. Quando se tem uma carga pontual, então a gente vai olhar inicialmente uma carga pontual, em seguida, naturalmente, o conjunto de cargas que formam uma corrente elétrica. Quando uma carga pontual se desloca no espaço, ela produz um campo magnético, isto é, fruto de observação experimental, que é proporcional à própria velocidade com que esta partícula se desloca, assim como é proporcional à carga da mesma. Ademais, o campo magnético produzido, num certo ponto, se a partícula se encontra a uma distância r, deste ponto no qual você está observando, a intensidade do campo observada é proporcional ao inverso do quadrado da distância. A proporcionalidade, a constante de proporcionalidade, resulta de medições experimentais. No caso, seria e pode ser batizada com o nome de μ0 sobre 4π, por exemplo. Essa é uma convenção. Mas é muito importante ressaltar que o campo magnético produzido neste ponto R, ele terá uma relação vetorial, naturalmente o campo magnético sendo um vetor, ele será o resultado não somente do produto, velocidade, produto vetorial pela posição, como principalmente devemos estar atentos ao fato de que o produto vetorial define a direção e o sentido, naturalmente, do campo magnético através daquela já familiar para vocês, regra da mão direita. Portanto, a regra da mão direita vai definir que o campo magnético produzido é, então, perpendicular ao plano gerado pelo vetor posição e pelo vetor velocidade.
Como exemplo, considere uma partícula pontual de carga 4,5 nanocoulombs que esteja se movendo à velocidade de 3.000 metros por segundo. Esta partícula se move ao longo da linha y igual a 3 metros, e você gostaria de calcular, então, o campo magnético que é produzido quando esta carga se encontra no ponto menos 4m na direção x, 3m na direção y, onde ele cumpriu uma trajetória de y constante. Ora, inicialmente é importante observar que o que vai prevalecer é, evidentemente, o produto, o valor da intensidade da carga, o módulo da velocidade, essencialmente o produto vetorial correspondendo ao seno do ângulo entre os dois vetores. Então, posição e velocidade formam um ângulo θ, e este seno do ângulo θ é que entraria nessa expressão. Mas, principalmente, o que sabemos já pela regra da mão direita é que se esta partícula se desloca no sentido de x positivo, e estamos na origem, ou seja, a localização dela neste ponto, R vetor V vai fazer com que, pelo produto, pela regra da mão direita, que serve para nós como uma familiarização, uma expressão do resultado que obtemos através do produto vetorial, vai ser, então, ao longo de uma direção perpendicular ao plano XY e, efetivamente, no sentido negativo de Z, ou seja, na direção do negativo do unitário da direção Z, que é o vetor K. Então, a intensidade pode ser calculada meramente pela expressão da fórmula, mas é importante se ater ao aspecto geométrico de que o campo magnético produzido é, por assim dizer, se estamos no plano XY, ele é para dentro do quadro. Observe também que este é um campo de intensidade moderada. Realmente, o campo magnético da Terra é cerca de 10 bilhões de vezes maior do que este campo desta partícula individual que estamos estudando. Evidentemente, o movimento de muitas cargas produz o que nós habitualmente chamamos de corrente elétrica. Então, por decorrência do movimento de cargas, evidentemente, temos que os deslocamentos dessas cargas, ou seja, as correntes elétricas, vão produzir também campos magnéticos. Efetivamente, esta observação macroscópica acerca da produção de campos magnéticos por correntes elétricas, ela vem desses dois franceses, Biot e Savart, que trabalharam juntos, inclusive, nesses aspectos da identificação do fenômeno do magnetismo a partir de correntes elétricas, ou seja, a fonte de magnetismo que não é aquela fonte permanente observada na natureza, a fonte induzida por outro mecanismo, que no caso é o movimento de cargas elétricas. E eles observaram, assim como o fez o Louis Ampère, que, e aí independentemente do trabalho dos outros dois franceses, eles observaram que havia então uma produção de campo magnético que era proporcional, assim como o de uma carga pontual era proporcional à própria carga, aqui você teria que ter então a proporcionalidade naturalmente relativa à quantidade de cargas que se desloca, que é proporcional à corrente e ao elemento de comprimento. Portanto,
o campo magnético advindo de uma parcela do material condutor pelo qual passa uma corrente de intensidade I, seria então proporcional a I, dl, elemento de comprimento, produto vetorial deste elemento de comprimento pelo vetor posição relativo ao local de observação. Observe que a intensidade, da mesma forma que no caso da carga individual é proporcional a 1 sobre distância ao quadrado do ponto de observação, da corrente ao ponto de observação, naturalmente, assim como ocorre efetivamente no caso da carga elétrica. No caso da carga elétrica, o campo elétrico produzido também era inversamente proporcional à distância de observação. Acontece que, diferentemente daquele caso, aqui a direção e o sentido no qual o campo magnético surge não corresponde ao que acontecia no caso de carga elétrica, onde o campo produzido era ao longo da linha que unia as duas cargas. Neste caso, no caso presente, no caso do campo magnético, portanto, o campo produzido ele é perpendicular ao plano que gera a corrente juntamente com o vetor posição, gerando então um plano, e o campo magnético produzido é perpendicular a esse plano. Observe, como exemplo, a questão de um anel condutor pelo qual circula, então, uma corrente elétrica. Neste caso, cada trecho do anel pelo qual passa uma corrente de intensidade I, que é constante por todo o anel, produzirá um campo magnético, ou seja, produzirá uma contribuição para o campo magnético. Se juntarmos todas as parcelas oriundas das várias partes, que são efetivamente infinitas partes, infinitos trechos que compõem o anel, e consequentemente os trechos elementares de corrente, teremos então a composição que produz o campo magnético produzido por um objeto contínuo, ou seja, pelo fio todo, neste caso. E, efetivamente, essa integral, observe que o elemento de corrente, ou seja, IDL, ele é perpendicular, no caso do ponto de observação ser o centro do anel, ele é perpendicular a esse vetor posição, então o IDL vetor R vai produzir então um campo magnético que é no sentido positivo do eixo X, nesse caso, e que ao longo deste eixo que passa pelo centro do anel, haverá uma simetria que nos permite observar, ponderar, que efetivamente a própria contribuição do campo magnético ao longo do eixo será também ao longo deste eixo, sem contribuições perpendiculares, ou melhor dizendo, que as contribuições perpendiculares, pela simetria do problema, se cancelam. E, efetivamente, no centro do anel, propriamente, teríamos a intensidade dada por uma quantidade que é proporcional à corrente e dividida pelo tamanho do raio, essencialmente, pelo diâmetro do anel condutor. A espira, ou seja, o anel condutor de corrente, ele é um modelo que serve para enrolamentos de corrente que são frequentemente utilizados em eletricidade. Em particular, vários enrolamentos vão produzir o efeito da composição, da justaposição de vários anéis, como o que estamos estudando neste momento, e que é denominado então a espira
condutora. Essas espiras condutoras produzirão, então, um efeito coletivo se enroladas, várias delas juntas com um raio aproximadamente igual. Evidentemente, pode-se, então, calcular para espiras organizadas desta forma o campo magnético a distâncias moderadas ou a distâncias grandes, como se prefira, mas cabe observar também que o campo ao longo do eixo dessa espira, o campo magnético produzido, primeiramente, ele é ao longo da direção X, por causa da simetria do problema, e produz uma figura que, evidentemente, ao longo do eixo, você tem uma direção do campo que não tem correspondência de entrada e saída, por exemplo, no seu campo de observação. Todas as outras linhas de campo produzidas neste caso são linhas fechadas, ou seja, elas entram de novo na figura, ou seja, elas saem e entram na figura, se afastam do objeto e retornam a ele. Ou seja, não existe uma carga, o equivalente à carga elétrica como no caso magnético, ou seja, não existe a carga magnética que vai produzir linhas de campo divergentes, por exemplo, puramente, ou puramente convergentes. Ou seja, as linhas de campo são sempre fechadas em torno do objeto magnetizado. Neste caso, com o desenho que vocês podem verificar, que com linhas de campo circundando o anel próximo a ele e, mais distante, essas linhas um pouco mais distorcidas, mas também retornando ao circuito fechado das linhas. Você pode também, aí com um pouco mais de trabalho, evidentemente, calcular o campo magnético resultante da passagem de corrente por um fio, um trecho de um fio. Em particular, nos interessa, neste momento, a observação do que aconteceria com um trecho muito longo de fio condutor portando corrente de intensidade I. Isto é o que interessa quando se tem um fio de proporções tais que a distância na qual você quer a observação do fenômeno é muito próxima dele. Portanto, você vai considerar que o fio é muito longo em relação à distância de observação que lhe interessa. Naturalmente, não se trata de um fio infinitamente longo. Ou seja, esta conta pode ser feita também mediante a integração daquela expressão já obtida para o campo, em que a gente precisaria, então, expressar cada elemento de comprimento em termos da sua projeção ao longo da linha de corrente e produzir posteriormente a intensidade do campo através do produto vetorial. O módulo será dado, então, pela expressão que, de novo, é proporcional à intensidade da corrente e, essencialmente, dividida pelo tamanho da distância, ou seja, da distância R, do ponto de observação ao fio condutor. Observe também que a importante expressão da regra da mão direita surge de novo como ilustração do sentido do campo magnético produzido em torno desse fio. Uma observação muito interessante, produzida por Ampère no início do século XIX ainda, foi
que havia então, se havia a produção de um campo magnético por um fio condutor de eletricidade, então a pergunta seria: o que aconteceria com a interação, a eventual interação entre dois fios condutores de eletricidade? Ainda que essa interação não fosse direta, ou seja, será que aconteceria então uma interação através dos campos magnéticos produzidos? Evidentemente, o estudo sistemático mostrou que sim. Efetivamente, a interação entre os fios que conduziam corrente mostrou a Ampère que você, na realidade, produzia uma força de origem magnética oriunda da interação das cargas em movimento com este campo magnético presente e produzido pelo outro fio condutor. Ou seja, observou Ampère que a intensidade desta força, de fato, era proporcional às correntes de um e de outro e inversamente proporcional à distância entre elas. Ou seja, esta quantidade de força por unidade de comprimento do fio condutor era, então, uma quantidade obtenível pelo produto das correntes elétricas, assim como, por analogia, ou seria no caso das forças de natureza elétrica. Carga vezes carga, carga de uma partícula vezes a carga da outra partícula. No entanto, haveria então uma diferença no sentido de que essas forças oriundas da interação mediada pelo campo magnético, a interação entre duas correntes elétricas mediada pelo campo magnético, seria, por observação, atrativa dependendo do sinal relativo das duas correntes, ou repulsiva. De fato, após a observação de que, no caso de correntes no mesmo sentido, havia, então, a atração dos fios condutores. Evidentemente, quando os sinais das correntes eram diferentes, havia a repulsão destes fios condutores de corrente elétrica. Esta força é, então, o resultado da interação e, essencialmente, de um produto vetorial de uma linha de corrente, ou seja, uma linha I ao longo do fluxo de cargas positivas, produto vetorial com o campo naquele ponto e, consequentemente, neste caso de correntes de mesmo sinal, haveria, então, uma força atrativa entre os dois fios. Algum tempo mais tarde, Michael Faraday e Joseph Henry observaram que, efetivamente, e aí são trabalhos independentes de Faraday e Henry, que ocorria, então, a indução de correntes elétricas a partir do movimento. Então, vejam que é um estágio adiante, no sentido de que o movimento de cargas elétricas produz campos magnéticos. Os campos magnéticos, então, adquirem para nós, no momento, adquiriam um papel de um comportamento estacionário, aparentemente estacionário. Se nós tivermos a variação de campos magnéticos, então, a variação desses campos magnéticos, que foi, então, um dos objetos de estudo de Faraday e Henry, isso produz ou não uma movimentação de cargas elétricas. Se produzir, isso seria, então, um mecanismo que teria um papel importante na atividade de circuitos elétricos, em que, então, parte das ações, vamos dizer assim, das cargas, parte seria, então, devida à indução magnética que poderia ser agregada aos circuitos elétricos para cumprir suas finalidades.
indução de correntes a partir da variação de campos magnéticos é chamada de força eletromotriz. Ela não é exatamente uma força, ela é essencialmente a indução de correntes elétricas, ou seja, diferenças de potencial elétrico. E você tem um exemplo do cotidiano que nem sempre é observado, isso depende muito de condições também atmosféricas. Aqueles que tiverem familiaridade com correntes baseadas em 220 volts vão ter possivelmente maior vivência nesse exemplo, mas os familiarizados com 110 volts, porventura, poderão ter observado também que ao se retirar uma tomada em uso com corrente fluindo por ela da parede, da sua conexão de fornecimento de energia, muitas vezes você observa faíscas, centelhas, que nada mais são do que a indução de uma corrente elétrica que objetivaria manter o fluxo de cargas. É evidente que esta centelha, esta fagulha, esta faísca, ela seria o equivalente a um micro relâmpago e naturalmente tem que vencer a natureza isolante, em grande medida, do próprio ar atmosférico, mas reflete sob as condições adequadas, inclusive de umidade, quando ocorre, consegue então ilustrar esse aspecto da tentativa do sistema de preservar a corrente fluindo quando ela é então, quando é reduzido o campo magnético a zero, essencialmente pela retirada da conexão. A unidade do fluxo magnético é denominada Weber e naturalmente no sistema internacional de unidades ele tem a sua correspondência habitual com as grandezas também do sistema internacional, como sendo o Tesla e o metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado é então correspondente a Weber. Como exemplo desse aspecto do fluxo magnético, considere que você tem um solenoide. Então, um solenoide é então um conjunto de espiras enroladas e este solenoide tem um comprimento de 40 centímetros e raio de 2,5 centímetros. Ele é composto por 600 voltas, ou seja, de material condutor, o que significa que são 600 espiras colocadas em conjunto e transporta uma corrente de 7,5 amperes. Ora, o fluxo magnético seria, então, a quantidade, vamos dizer assim, de linhas de campo que atravessa uma área. Sempre o fluxo está relacionado com a quantidade, proporcional à quantidade de linhas de campo que atravessam uma seção transversal, por exemplo, do domínio. Evidentemente, se a área for inclinada, a parcela de campo, vamos dizer assim, que atravessa esta área, se reduz, porque na realidade trata-se, evidentemente, de uma projeção ao longo da parte perpendicular à seção que está sendo atravessada pelo campo em questão. Então, neste caso, o fluxo magnético é proporcional ao número de voltas, ou seja, ao número de espiras presentes no solenoide. E também é proporcional à própria intensidade do campo magnético. Ora, neste caso, então, o cálculo do fluxo através do solenoide seria simplesmente proporcional ao número de voltas, à corrente presente em cada uma das espiras e a área
do solenoide, ou seja, a área interna desse cilindro que funciona com 2,5 centímetros de diâmetro. Então, você poderá obter este fluxo magnético nas unidades apropriadas, ou seja, em Weber, como sendo 1,66 vezes 10 a menos 2, ou seja, esse é o fluxo magnético, então, em que deveríamos atentar para a composição, como sempre, das unidades envolvidas, ou seja, observe que você tem o metro, ou seja, a unidade de distância que surgirá na resposta, ele aparece no produto Tesla metro por ampere, no primeiro termo do numerador, também aparece no terceiro termo do numerador como distância ao quadrado, ou seja, metro ao quadrado, e aparece no denominador também com elevado à potência 1, ou seja, com metros, gerando então essa simplificação que produz no numerador o que resta é uma unidade de medida elevado ao quadrado no numerador. De forma análoga, você vai observar que no numerador, um dos termos contém Tesla metro por ampere e um outro termo produz 7,5 ampere, ou seja, há um cancelamento também das unidades, ou seja, a primeira verificação sempre deve ser feita no próprio sistema de unidades para verificarmos se os resultados são coerentes com o que se pretende. Finalmente, obtemos então a expressão em Weber de uma maneira coerente com o sistema de unidades.